Bom dia, bom dia, bom dia. Atrasado, mas começamos. Estamos no ar com o programa Caminhos de Memória, uma atividade voluntária vinculada ao Centro de Memória, Documentação Histórica e Arquivo Semedarca Unifap. Meu nome é Lucas Maximin, estou na companhia de bancada hoje do meu amigo Renan Almeida. E hoje, devido à passagem do dia 15 de outubro, conhecido como Dia do Professor, nós estamos aqui com o tema O que é ser professor de História? Ensino de História e Debate, com a presença do professor Dr. Giovanni José da Silva e da sua bolsa de iniciação científica, Laisa Marques. A gente está aqui com a Vitória também na bancada hoje, que pediu para estar. Antes de passar a palavra para o Renan, queria fazer umas considerações e dizer que nós estamos muito felizes em recebê-lo aqui, professor. Muito obrigado. Acho que espero que essa seja a primeira oportunidade de muitas das suas arduições, que com certeza são muitas. Passar a palavra para o Renan, que está um pouco debilitado da voz, então, bom dia, Renan. Bom dia, Maximin, bom dia, professor Giovanni, Laisa, Vitória. Bom dia, amigo ouvinte, mais uma quinta-feira aqui, com essa voz maravilhosa. Não está muito diferente da minha normal, que já é ruim, mas só antes de começar, lembrar o ouvinte que tem o nosso Instagram, @Caminhos de Memória. E se você tem aquele amigo que não tem rádio no celular, que hoje em dia é bem comum, você pode indicar a live do Facebook, é só procurar lá a Rádio Universitária, que você vai ver a gente aqui. E vai ver que não é só a minha voz que é feia. Então, passar um pouco, a palavra para o professor Giovanni. Bom dia, professor. Bom a gente elencou alguns pontos aqui na nossa pauta e acho que para nós que somos estudantes de História, conhecemos a sua atuação não só na área de ensino de História, mas como outras áreas afins. Inclusive, antes de passar, queria dizer, acho que a primeira pessoa que me deu a oportunidade de apresentar um trabalho científico na universidade foi o professor Giovanni, na Jornada Internacional de Ensino de História na Amazônia. Então, professor, a gente queria que o senhor contasse um pouco da sua trajetória hoje, do que lhe fez ser o educador que o senhor é hoje. Talvez eu fale um pouco dessa diferença entre professor e educador também. Bom dia. Eu nasci em São Paulo, capital, mas decidi fazer toda a minha formação fora do eixo Rio-São Paulo. Essa foi uma decisão tomada aos 17 anos de idade. Eu tenho bastante orgulho disso. E por quê? Eu fui aluno da USP, da Universidade de São Paulo, que muitos de vocês tanto amam ou se projetam. E eu posso dizer para vocês da minha grande decepção em estar lá dentro e não ter aula, por exemplo, com os professores que eu imaginava que eu teria. Na minha experiência, isso no início dos anos 90, os professores da USP, os famosos, os que escrevem livros, artigos, etc., eles não entram em sala de aula ou não entravam em sala de aula. Eles delegavam isso aos seus orientandos de mestrado e doutorado. E aquilo me deixava muito, muito aborrecido. A outra coisa que me fez desistir da USP e dessas grandes universidades foi o fato de que eu queria pesquisar indígenas. Desde criança eu convivo com eles. Minha mãe, ela foi criada na fronteira do Brasil com o Paraguai, falante de Guarani. Então eu tinha clareza do que eu queria fazer na universidade. Eu queria estudar história, eu queria estudar antropologia e também queria estudar a temática indígena. E na USP eu não tinha nada disso ao meu alcance. O que eu tinha eram pessoas muito eruditas que falavam sobre indígenas de papel, ou sobre o que elas tinham lido nos livros. E eu queria conhecer esses indígenas. E de fato foi isso que aconteceu. Eu fui para Mato Grosso do Sul, lá eu fiz a graduação, a licenciatura em História e o mestrado também. E lá eu convivi por quase 10 anos. Eu tinha 24 para 25 anos quando eu entrei na escola dos Caduel, no Pantanal de Mato Grosso do Sul, e só saí de lá aos 32, em 2004. De lá eu saí como o melhor professor da escola pública brasileira. Isso mudou radicalmente a minha vida. Não o prêmio Professor Nota 10, mas a experiência com os Caduel. Numa escola onde não havia energia elétrica, não havia água potável, mas havia pelo menos duas coisas que eu considero essenciais dentro de uma escola para que ocorra a aprendizagem. Havia um professor, e eu me considero um professor. Eu vejo as pessoas falando hoje de um educador, etc. e tal. Eu vejo o professor como o profissional.
e vejo o professor como esse profissional que deve estar atento, não exatamente ao que ele ensina ou ao que ele deve ensinar, mas atento ao como o aluno aprende, como ocorre a aprendizagem. Eu acho que aí está a diferença, a grande diferença. Já começando a responder a pergunta que me foi proposta nessa manhã, o que é ser professor de história? Ser professor de história, para mim, é isso. É muito menos uma preocupação de o que eu devo ensinar, a Revolução Francesa, a Revolução Gloriosa, Inconfidência Mineira, e muito mais pensar como crianças, adolescentes, jovens e adultos aprendem. O foco está na aprendizagem e não naquilo que se ensina. Existe uma diferença muito grande. E isso foi os Cadwell que me ensinaram. Eu tinha que entender como é que eu iria fazer para que crianças que não falavam a minha língua, eles falam uma língua própria, o Guaicuru, como é que eles iriam aprender comigo, e para isso eu tive que aprender a língua deles e, inclusive, apreender as concepções de tempo, de história, de passado que eles tinham. É isso que eu trouxe para cá em 2013, quando passei no concurso para a metodologia do ensino de história na Unifap. O desejo de fazer com que os meus alunos, futuros professores de história, compreendam que um bom professor, ele não é aquele que sabe um monte de conteúdos, uma erudição vazia. O bom professor de história é aquele que sabe, sim, a ciência de referência, mas a gente não deve ficar só nela. Um bom professor, ele sabe teorias da aprendizagem, sabe como ele sabe e ele faz. Aí tem uma questão de saber e de fazer. E mais do que isso, ele sente. Então, eu penso que a nossa profissão, e é dela que eu estou tratando aqui, a de professor, ela tem que se assentar nesse tripé. Saber, sem dúvida, fazer e sentir. Isso garante a aprendizagem dos meus alunos. Alunos que, aliás, eu devo dizer, eu vejo com tristeza, muitas vezes muito mais preocupados em devorar capítulos de livros e expor uma erudição que eu considero vazia e inútil e desconectada da realidade das escolas do Amapá. Eu vejo alunos muito mais preocupados hoje em dia em sair da graduação e rapidamente se tornarem mestres e doutores e sequer buscarem uma experiência de sala de aula. Foi o chão da escola, foi o chão da sala de aula que me tornou o melhor professor da escola pública brasileira. Eu vou repetir isso, acho que até o fim dos meus dias. Eu fui escolhido aos 29 anos, eu era muito jovem e eu não sabia da dimensão disso, mas para mim é importante dizer. Quem me fez o professor que eu sou hoje foi o chão da escola. Não foram os livros, foram os meus alunos indígenas, que me obrigaram a entender que, por mais que eu soubesse os conteúdos da ciência de referência, eu jamais seria bem-sucedido na aprendizagem deles, se eu não entrasse em contato de fato com eles. Então é isso que eu procuro hoje ensinar para que os meus alunos aqui na Unifap aprendam. Muito obrigado, professor. A gente fica inspirado de ouvir um pouco. Passar um pouco a palavra para a Laisa. Laisa, para quem não conhece, é bolsista de iniciação científica do professor Giovanni. Bom dia, Laisa. Algumas das suas considerações, né? Bom dia. Para quem não me conhece, sou a Laisa e eu sou estudante de licenciatura em História aqui pela Unifap. Atualmente eu curso o segundo semestre. E também bolsista de iniciação científica, orientanda do professor Giovanni, com pesquisas relacionadas ao ensino de história, né, à história da educação escolar, com ênfase na formação do professor, que é justamente o tema que a gente vem discutir aqui hoje. Sim. Não, eu só pegar um pouquinho o ponto que o professor falou sobre... A gente tem um curso de licenciaturas em História e eu acho que o professor Giovanni é o único que se dedica a estudar o ensino de história. Isso é até meio... Fica aquela reflexão assim, né? Não sei se eu sou o único, mas eu vou até o dia em que eu estiver fora da Unifap falar do seguinte. Vocês, meus alunos, e
alguns já ex-alunos, vocês estão sendo formados para serem professores, fundamentalmente. Ainda que alguns tenham feito bacharelado, e isso é muito importante dizer num programa como esse, a profissão de referência de vocês não é a de historiador. Ela nem sequer digamos, formalizada nos empregos, ou seja, você não tem um concurso para historiadores, ou se tem, você tem uma vaga num universo de milhares de vagas. O que nós precisamos de fato é termos professores que desejem fazer com que os seus alunos aprendam, professores que não matem sonhos, professores que, pelo contrário, façam com que esses sonhos renasçam, ainda que sejam das cinzas, porque nós temos aqui uma grande quantidade de alunos, não só na capital, e quando eu falo disso, eu falo de Ferreira Gomes, eu falo de Calçoene, eu falo de Pracuúba, eu falo de todos os 16 municípios do Amapá que precisam de bons professores, e no nosso caso, de bons professores de história. Eu continuarei insistindo nisso sempre, ainda que não seja a voz corrente no nosso curso. Sim, vou deixar um pouco essa reflexão, a gente vai para um rápido intervalo. Ótimo. Esse é o Caminhos de Memória, voltamos em instantes. Estamos de volta com o programa Caminhos de Memória. No nosso intervalo você ouviu uma banda aqui de Macabá chamada Johnny Bigode, com a música Pororoca, que é um projeto aqui que o Renan e eu montamos esse ano, que o objetivo é sempre tocar artistas independentes no intervalo, que valorizar um pouco do que o Amapá vem produzindo. E hoje nós estamos com o tema, né, o que é ser professor de História, ensino de História em debate com o professor Dr. Giovanni José da Silva, aqui do curso de História, e também estudante do curso de Teatro. E com a sua orientanda, né, de iniciação científica, Laisa Marques. A Vitória está fazendo companhia aqui pra gente hoje na bancada. Quem conhece já a Vitória já esteve aqui no programa. Professor, a gente queria fazer algumas perguntas, né, relacionadas a pesquisas sobre ensino de história, porque muito se fala em história da educação, se fala em história do ensino, mas até que ponto isso surge, até que ponto se estabelece como uma ciência, uma área à parte? Quando surge de fato assim, o período antes e depois de Ceci Bittencourt, mais ou menos, como é que a gente pode... Não, bacana você perguntar isso. A gente tem que pensar primeiro, nós temos aqui atualmente o Profhistória, que é o nosso mestrado profissional em ensino de história. Então, primeira coisa para deixar bem claro, o ensino de história, ele não é um apêndice da ciência de referência, como muitos aqui pensam. O ensino de história é uma área do conhecimento, já consolidada e bastante fortalecida, e que não se resume a Circe Bittencourt, entendeu? Ela, na verdade, é uma das precursoras da área de conhecimento. Antes dela, inclusive, quem formou Circe Bittencourt foi a Elza Nadai, professora da Universidade de São Paulo. A Circe foi professora de educação básica por mais de 20 anos no estado de São Paulo, muita gente não sabe disso, antes dela entrar na USP na década de 80. E ela já é, inclusive, aposentada da USP e foi professora da PUC. Atualmente ela está na Unifesp, na Federal de São Paulo. Então, para a gente entender isso, que você está me perguntando, a gente tem que se perguntar qual é a história do ensino de história. Então, quando é que começa a disciplina escolar História? Ela começa no 19. E, surpreendentemente, ela começa lá no Pedro II, no Colégio Pedro II, no final da década de 30 do século XIX, e ela permanece com essa cara que ela tem até hoje. Ou seja, uma história quadripartida. Então a gente tem antiga, medieval, moderna e contemporânea. Ninguém fala pra gente, ninguém me falou também, Lucas, que eu ia estudar muita história da Europa, porque ela não vem com esse nome. Olha que interessante. A gente tem história do Brasil, a gente tem história da África, a gente tem história da América, mas ninguém fala pra gente que a gente vai estudar a história da Europa antiga 1 e 2, história da Europa medieval 1 e talvez 2, história da Europa moderna e história da Europa contemporânea, que é isso que a gente estuda. Ou seja, nós não damos nome porque nós naturalizamos a ideia de que essa é a nossa história. E essa não é a nossa história somente. A nossa história é uma história de entrelaçamento de histórias de europeus, de gente das Américas
e de gente das Áfricas. Eu vou colocar mesmo assim no plural, como desejam os estudiosos das histórias das Áfricas. E aí, misteriosamente, a gente tem um monte de história da Europa no nosso currículo, na nossa matriz curricular, pouca história do Brasil, e os marcos são sempre dados por acontecimentos políticos. A gente tem Brasil colônia, Brasil império, Brasil república, e a gente não fala, por exemplo, de um Brasil de gentes indígenas, de gentes europeias, como os portugueses, de gentes africanas. E aí eu, por exemplo, que sou um descendente de árabes e de indígenas que vieram do Paraguai, eu fico me perguntando que história é essa que eu tenho nessa história contada nos cursos de formação. Então veja, quando é que a área começa a se formar? Ela começa a se formar no final dos anos 70, no início dos anos 80, com aquele chamado pacote, né, de um Brasil ainda na ditadura civil-militar, mas que caminhava rumo à redemocratização, ocorrida efetivamente somente em 85. Então, no bojo daquelas discussões, porque o regime civil-militar ele impôs estudos sociais, ele tirou a autonomia da história, como está acontecendo agora também, né, com o novo edital do PNLD. A gente não vai ter mais livros de história, a gente vai ter livros de ciências humanas. E vai ter livros de projeto de vida, que a gente não sabe nem o que é isso, mas é uma disciplina que está aí colocada pelo novo edital do PNLD. Essas questões, elas são do ensino de história. Então, quando a gente fala de ensino de história, muita gente aqui na Unifap, por exemplo, pensa que a gente está falando de é só você dar os conteúdos de América, por exemplo, ou de medieval, ou de antiga, ou de sei lá do que, e aí você coloca esse adendo que é o ensino. Não. A nossa área tem já corpo formado, ela já tem densidade. A gente saiu agora, praticamente, há 2 semanas, do primeiro Congresso Nacional do Prof. História, e a riqueza de trabalhos, e eu insisto nisso, os nomes não se resumem a Circe Bittencourt. Nós temos aí uma miríade de gentes muito boas. Eu mesmo sou membro atual da diretoria da Associação Brasileira de Ensino de História, e nós temos ali Luiz Fernando Serri, nós temos ali Marisete Lucini, temos Mauro César Coelho, que é daqui do norte, da UFPA, enfim. Nós temos Renilson Ribeiro, da UFMT, nosso atual vice-presidente. Vamos, no mês que vem, daqui a um mês, estaremos em Cuiabá, no nosso Encontro Nacional dos Pesquisadores do Ensino de História. Já é a 12ª edição desse nosso Encontro Nacional. Ou seja, em outras palavras, nós temos uma área em crescimento, em expansão, temos um programa profissional aqui, e entendam bem, ele tem o mesmo status que um programa acadêmico. Qual é a diferença? E aí eu deixo bem claro isso também aqui para os nossos ouvintes. Quando a gente fala num programa profissional, ele está dirigido basicamente a professores. E é por isso que a gente tem esse nome, mestrado profissional. Não é mestrado profissionalizante e nem é mestrado meia boca. Ele é um mestrado que tem o mesmo status do acadêmico. Ele só leva esse nome de profissional porque ele é dirigido aos profissionais. Então, quem não é professor de história em alguma rede pública ou particular não pode fazer conosco esse mestrado profissional. E esse mestrado profissional, ele representou para nós, que trabalhamos com o ensino de história, um passo gigantesco na consolidação da área. Por quê? Porque ela ainda é marginalizada, ela ainda é discriminada. E a gente percebe isso quando a gente encontra alunos que dizem, bom, eu quero mesmo ser pesquisador, mas a pergunta é, você vai trabalhar onde? E o aluno responde, bom, se não tiver jeito, eu vou para a sala de aula. Então, lá na sala de aula, eu tenho que lhe dizer que além da ciência de referência, que você deve saber muito, e muito mesmo, você vai precisar das teorias da aprendizagem, sejam elas quais forem, e também vai precisar das metodologias de ensino. Ou seja, o professor de história, ele tem que saber isso, né? E aí quando você me pergunta por que eu não chamo de educador, é porque essa palavra, o educador, ela não me remete àquilo que nós somos em sala de aula, ou que devemos ser, que é o profissional. Então eu tenho o médico, eu tenho o dentista, eu tenho o professor. E esse professor, ele não pode ser qualquer um, ele não pode ser qualquer coisa.
Eu não posso ter, por exemplo, diante de mim um médico que saiba muito de anatomia se ele não sabe fazer, se ele não sabe operar, se ele não sabe abrir a barriga do seu paciente e operá-lo. É assim com o professor de história. Não adianta ele saber muito de história, da ciência de referência, se ele não souber como operar isso, como fazer isso. Como é que uma criança aprende? Uma criança aprende diferentemente de um ancião, um idoso, entendeu? Então, é nisso que a gente tem que se fixar, ok? Eu tô pensando agora o que eu tô fazendo da minha vida. Brincadeiras à parte, a gente vai para um rápido intervalo, professor. Eu só pedi pro senhor mandar um abraço pro João Moreira, que tá aqui. João Moreira, assistindo ao vivo no Facebook. Muito bem. Meu orientando de iniciação científica. Um abraço, João. Agora sim, a gente é próprio do intervalo. Não abandone a gente. Minha voz melhora se você não me abandonar. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Caminhos de Memória, aqui na sua rádio universitária 96.9 FM. E hoje com o tema, o que é ser professor de História? Ensino de História e Debate, com a presença do professor Dr. Giovanni José da Silva e sua orientando de iniciação científica Laisa Marques. A gente está agora no nosso terceiro bloco e a gente queria, no caso, só mudar um pouco a ordem das coisas, A gente queria ouvir da Laisa um pouco sobre o projeto de pesquisa, denominado Ensino de História, História da Educação Escolar, estudos comparativos entre regiões brasileiras, Causas e objetivos. Você pode se sentir à vontade para falar um pouco de como foi o processo seletivo, Quem conhece o professor Giovanni sabe que os processos dele são extremamente democráticos. E rigorosos. Então, a gente queria ouvir um pouco da tua experiência, como tem sido, ao longo dessa iniciação científica. Eu só queria te fazer uma pergunta. Quem que te ouviu no intervalo? Sim, é verdade. No intervalo a gente ouviu Renan. Brincadeira. Felipe Sena. Você ouviu Felipe Sena, Vem Comigo, artista pop aqui da música amapaense. Mas, Laisa, agora é com você. Bom, participar de ser bolsista de iniciação científica é muito gratificante, principalmente para mim que entrei esse ano e já consegui uma vaga. É assim uma experiência incrível, principalmente trabalhar com o professor Giovanni, que é, digamos que, um ícone da educação. E tem sido muito, muito incrível, muito gratificante, mesmo estando no início. A gente já lê vários textos, a gente já aprende várias coisas, e o projeto tem, assim, como objetivo conhecer melhor o ensino de história, a história da educação escolar, com a ênfase na formação do professor, E fazer um estudo comparativo entre as 5 regiões do país. Fazer análise, fazer entrevistas, consultas em acervos, para poder fazer essa comparação entre as 5 regiões, ver como está o ensino de história, obviamente com ênfase na formação do professor, nessas 5 regiões, com estados selecionados dessas 5 regiões. Então, até agora tem sido algo muito gratificante para mim, e eu tenho aprendido muito com o professor Giovanni, com o que a gente anda lendo, e é basicamente isso. E professor, tem um ponto de pauta aqui que eu mesmo queria fazer para o senhor, como já fui seu aluno, Sim. Infelizmente eu não tive essa oportunidade, não sou do curso de bacharel em História, mas... Choraste. Licenciatura conosco. A gente tem agora novas diretrizes para a educação, A gente tem a questão da BNCC, os novos currículos, inclusive o Prof. História. E a gente queria saber, assim, quais os atuais desafios, para a área do ensino de história, nessa questão. A minha voz está falhando. Formação de professores de história, Nós chamamos o ponto. Os atuais desafios para a formação de professores de história, BNCC, currículo, Prof. História, entre outros, A gente está vivendo um momento onde está ficando cada vez mais difícil ser professor de história, ser historiador nesse país. Viramos inimigos aí. Infelizmente, à medida que os dias passam, estamos nos tornando inimigos do Estado, Isso é um problema. Educadores, e professores e educadores de modo geral. Sim. Então,
A gente queria ouvir o professor Giovanni, também foi responsável pela formulação de uma das versões, né? A primeira. Da BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Então a gente queria que o senhor discutisse pra gente um pouco, né, de como se está, uma discussão que voltou à tona, né? Salvo engano, a versão para ensino, que a gente chama de ensino fundamental, ela já está aprovada, professor? Não, sim. E agora discute-se ensino médio, então a gente queria ouvir um pouco das suas considerações sobre isso. Nosso principal desafio será, e ainda nós nos acertarmos no diálogo. Quando eu digo nós, é entre nós, os que estudam, fazem história. A minha experiência na primeira versão da BNCC mostrou bem isso. Os nossos inimigos, eles não estão do lado de fora, eles não são o Estado. Eu tive aqui, por exemplo, um único debate na Unifap sobre isso. A Unifap não quis sequer debater a Base Nacional Comum enquanto ela estava sendo reformulada. O convite, inclusive, partiu dos alunos. Foram os alunos que organizaram um único debate do qual eu participei. E aí a gente vê o problema que isso gera entre nós. Eu tinha professores de história que foram convidados para aquele debate, perguntando o que a gente tinha feito com história antiga, com história medieval, moderna, contemporânea. Ou seja, eles estavam clamando por um currículo que vem desde o século XIX. E aí, quando nos acusaram de ter colocado muito índio, muito preto, porque essas foram as palavras usadas, inclusive por 2 ministros da educação. E aqui eu quero dizer uma coisa assim, deixar bem claro. A gente não está aqui falando de governo Temer ou de governo Bolsonaro. Eu participei da primeira versão da BNCC durante o governo Dilma Rousseff. Eu tive que enfrentar 2 ministros de educação de um governo dito de esquerda, que foram Renato Janine Ribeiro, que não é professor de história, é filósofo, professor da USP, e Aloysio Mercadante, que também não é professor de história, é economista. E ambos se acharam no direito de dizer o que a gente tinha que determinar ou não para as crianças estudarem. Inclusive o Renato Janine Ribeiro perguntando o que a gente tinha feito com a Inconfidência Mineira. Ora, quem faz história sabe que história é uma seleção. São recortes do passado. A gente não consegue estudar todo o passado. E aí quem está à frente do processo é quem determina, sim. E nós queríamos um currículo diferente daquele que vinha desde o 19. Nós não conseguimos. Fomos derrotados, fomos duramente derrotados. Mas por quem? Isso eu quero deixar bem claro aqui, e isso tem a ver com a sua pergunta sobre os desafios. Nós fomos derrotados por nós mesmos. Pelo nosso grupo grande de historiadores do Brasil todo, que foi incapaz de dialogar sobre o texto que nós produzimos. Então, a conversa começou do tipo, o que o Giovanni está fazendo lá? Quem é o Giovanni? O Giovanni veio do Amapá, mas o que o Amapá tem para contribuir? Eram essas as questões colocadas. O Giovanni não fez USP, não fez Unicamp, não fez Unesp, não fez UFRJ. Então, ele tem o direito de estar lá? Sim. Eu fui na condição de convidado do Ministério da Educação, na época, e como especialista na temática indígena. É óbvio que eu ia falar e escrever sobre indígenas, porque eles fazem parte da nossa história, assim como fazem parte da história desse Estado. Eu, desde que cheguei aqui há quase 7 anos, eu venho percebendo isso. Onde é que estão os indígenas na história do Amapá? Eles não estão porque se fala de um Amapá construído a partir da territorialização, né, da transformação desse espaço geográfico em território federal, com a vinda do Janari Gentil Nunes, e parece que os indígenas não estavam aqui, ou se estavam aqui, eles pertencem a uma pré-história, é um termo caro a alguns dos meus colegas, né? Pré-história do Amapá. Ou seja, nada mais falso se a gente for pensar que indígenas, negros, escravizados, africanos ou seus descendentes, migrantes de outras partes do país e do mundo também, ajudaram a construir essa história. Então, a minha tarefa primordial aqui é pensar justamente nesses desafios. E aí uma outra questão que nós precisamos colocar em pauta, além dessa que eu falei. Nós precisamos descolonizar os nossos currículos. Os nossos currículos são extremamente colonizados, extremamente colonialistas. Eles ensinam muita história da Europa, e de preferência francesa, né? Que parece ser assim, a gente ainda está naquela, como vocês costumam dizer, naquela vibe do século XIX, né, da Belle Époque francesa, de que a França é o nosso ideal de civilização, de ápice do desenvolvimento.
Vocês mesmos, vocês alunos, conhecem muito mais uma bibliografia francesa, um Jacques Le Goff, por exemplo, um Pierre Bourdieu, um Georges Duby, e não conhecem, por exemplo, historiadores latino-americanos. Se eu perguntar para vocês o nome de um mexicano, de um chileno, de um paraguaio, e não riam, de um boliviano, de um uruguaio, vocês vão ter um equatoriano, vocês vão ter dificuldade de dizer para mim. Porque vocês nunca leram essas pessoas, nunca foi dado a vocês ler essas pessoas. E se faz, sim, história nesses países. Então, para a gente pensar um pouco nisso. E aí, aproveitando a sua pergunta, eu quero falar rapidamente de um projeto que, em 2016, venceu o prêmio Professor Rubens Murilo Marques. A Vitória, que está aqui conosco, participou desse projeto. E agora, isso eu acho fantástico dizer para vocês, Harvard, e ouçam bem, Harvard, a Faculdade de Educação de Harvard, ficou interessada nesse projeto, vencedor do prêmio Rubens Murilo Marques. O que é o Rubens Murilo Marques? É da Fundação Carlos Chagas, e ele premia todos os anos as melhores práticas de ensino em cursos de licenciatura. Talvez vocês não soubessem disso. Por quê? Porque a Unifap fez questão de ignorar completamente a premiação. Então, isso não reverberou em lugar nenhum, nem no colegiado de História. E agora nós vamos ter um livro coproduzido com a Faculdade de Educação de Harvard, em que essa experiência, que se chama Objetos Biográficos de Memória, ela vai estar presente lá. E eu tenho muita honra de ter participado disso com os alunos. 2014, é isso? Com os alunos da 2014, Vitória, Danilo, Igor, Marcos Vinícius e outros. E dizer para vocês que o primeiro desafio é esse. É o de sensibilizar quem vai dar aulas de história. Eu não gosto nem do termo dar aulas, porque a gente não dá, né? A gente vende a nossa força de trabalho. Mas quem vai lecionar a história, de entender que a universidade ainda, e não é só essa aqui, a Laisa está no projeto comigo e vai verificar, já está verificando isso acontece em todas as regiões brasileiras. A universidade está de costas, não só para a sociedade, mas para a escola. Ela forma professores, mas ela não está nada preocupada com a educação básica. Professor, a gente tem uma pergunta justamente de um ouvinte, que é o João, novamente. Essa o Renan queria muito fazer essa pergunta. E, infelizmente, nosso tempo é curtinho, né? A gente está com mais 10 minutos. Sim, mas ele perguntou que existe essa tendência do aluno da graduação em licenciaturas não quererem exercer a docência na educação básica. Ele quer saber do senhor o que o senhor acredita que isso se deve. Só antes ele também queria saber porque o senhor não é associado da nossa Atlética. Essa eu não ia fazer. A gente lê as perguntas dos nossos ouvintes na íntegra. Simples responder. Porque eu sou associado da Atlética Dionisíaca, claro. Como acadêmico de teatro, que agora sou, eu vou defender a Dionisíaca, vou nadar pela Dionisíaca e jogar xadrez pela Dionisíaca. É óbvio. Respondida essa pergunta. Repetindo a pergunta só para... infelizmente a gente queria mais tempo, mas por que existe essa tendência dos alunos de graduação em licenciatura em não querer exercer a docência na educação básica? Porque ela não tem prestígio social. E esse desprestígio ele começa aqui nas salas de aula da Unifap. Quando o aluno ouve o tempo todo que ele tem que ser pesquisador, aí inventaram agora esse tal de professor pesquisador, mas isso aí é só para dar uma maquiada para dizer que vai ser pesquisador mesmo. Ora, primeira coisa, nós não temos um número de vagas suficiente para ter todos os nossos alunos na pós-graduação. O número de vagas é limitado. Segunda coisa, nós não temos vagas no ensino superior para todo mundo que quer dar aula só no ensino superior e para o ensino superior. Onde é que nós temos vagas de trabalho num momento em que o país está passando por esse grande desemprego? Na educação básica. Então, há um desprestígio social muito grande. Os salários são baixos, as escolas estão muito sucateadas. Mas aí tem um problema. Esse aluno, ele muitas vezes vai para a escola porque ele não vê outra possibilidade. E aí lá ele faz qualquer coisa. Vocês acabaram de falar agora há pouco que nós estamos nos tornando os grandes inimigos do Estado. E nós temos uma grande parcela de responsabilidade nisso. Porque nós não conseguimos ainda convencer a sociedade do quão importante nós somos. Se nós vamos para a escola e fazemos um trabalho que faz a diferença, vocês podem ter certeza. Os pais dos alunos ficam do nosso lado. Acontece que toda vez que se anuncia uma greve, os primeiros a retirarem completamente o apoio são os pais dos alunos. Porque nós não conseguimos mostrar a nossa importância. Então,
respondendo diretamente ao João e aos outros ouvintes que estão com a mesma dúvida. Nós precisamos recuperar o prestígio social da nossa categoria profissional. E a gente consegue isso fazendo a diferença nas salas de aula, não matando os sonhos dos nossos alunos, fazendo com que esses alunos continuem a sonhar com um presente, não é um futuro melhor não, é com um presente melhor. Foi isso que eu tentei fazer e tento fazer nas minhas salas de aula aqui na Unifap. Sim. Agora indo para nossas considerações finais, que infelizmente a panela já está chiando, queria começar agora pela Laísa, falar que também a gente tem a questão da indicação, né? Sim, nas nossas considerações, né, vocês receberam a nossa pauta, de costume aqui do programa a gente pediu uma indicação bibliográfica, um conteúdo audiovisual, uma canção, dos nossos convidados, que eles acreditam que é algo que merece receber um destaque, merece ser lido, ouvido ou assistido. Então, como o Renan disse, a gente começa pela Laísa. Laísa, suas considerações? É para indicar alguma coisa? Também. Então, eu gostaria primeiramente de agradecer, né, o convite. É uma honra estar aqui pela primeira vez falando um pouco sobre a nossa pesquisa. E como indicação, eu acho que os textos por exemplo, da Flávia Caymmi, que é uma referência, Cici Bittencourt, também, que todo mundo sabe, é uma referência no ensino de história, na história da educação escolar. E basicamente isso. Professor, suas considerações e a sua indicação. Quero agradecer muito a oportunidade e dizer o seguinte para vocês. Aqui no Amapá se faz pesquisa em ensino de história de excelente qualidade. Nós já estamos indo para a 4ª turma do Profhistória. Nós temos excelentes profissionais já formados. Um deles, o Bruno Nascimento, já está aqui conosco como substituto. Eu faço votos de que ele cresça cada vez mais na carreira e se torne um dia efetivo aqui na Unifap. Tenho essa esperança, assim como outros alunos, como ótimos alunos que pensam em ensino de história. A minha indicação vai para um filme que eu assisto toda vez que eu estou começando a perder a esperança na profissão de professor. É um filme dos Estados Unidos que se chama Escritores da Liberdade. E nesse filme, a Hilary Swank, mais do que oscarizada, né, ela faz o papel de uma professora que se vê diante do seguinte desafio. Como fazer com que os meus alunos aprendam? Alunos latinos, alunos negros, alunos pobres, porque são esses que vocês vão encontrar nas salas de aula de vocês. Alunos negros, de origens indígenas, pobres, com capital cultural muito baixo. E caberá a vocês o desafio de fazê-los aprender. Então, esse filme Escritores da Liberdade mostra com muita sensibilidade como uma professora se vê em condições completamente adversas e encontra maneiras de fazer com que aquelas crianças, aqueles jovens no caso, aprendam. Foi o que eu procurei fazer com os objetos biográficos de memória. Antes de você ensinar a história dos outros, especialmente dos europeus, procure aprender mais sobre a sua própria história, sobre as suas origens. E os objetos, que a gente chama de objetos biográficos ou objetos de memória, eles podem ajudar muito nessa possibilidade. A Unifap pode não ter dado a mínima para a premiação e para o projeto de ensino que eu desenvolvi aqui. Mas Harvard, que é considerada aqui por muitos como uma das melhores universidades do mundo, ela está de olho na gente. E isso me deixa muito, mas muito orgulhoso e honrado. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Só agradecer ao professor Giovanni e a Laísa. Foi uma honra, professor. Minha vida agora vai ser antes desse programa e depois desse programa, porque realmente mandar um beijo para todo mundo do grupo do CAIS Unifap que está acompanhando, o João Moreira, a Gabi, o Vinícius. Sei que vocês devem estar chorando agora em posição fetal. E minha indicação, já que estamos nessa vibe, vai assistir esse vídeo depois, tá? No YouTube, que daqui a pouco já está postado lá. Agradecer a Vitória também, que está aqui na nossa companhia. E vamos que semana que vem espero que minha voz esteja melhor.
Minhas considerações é mandar um beijo pra Lana, minha namorada, que tá sempre ouvindo a gente, né? Ainda perguntou justamente de como tá o programa. Agradecer também a galera que tá me desejando feliz aniversário. Obrigado, gente. Verdade. Parabéns, cara. Lucas. Parabéns. Meu Deus. Parabéns. Obrigado, gente. Também. Dizer pra você respeitar a opção vegetariana do RU, porque o coleguinha aqui não consome Pelo animais. amor de Deus, sim. Então, dizer que a gente tá muito feliz e muito realizado em receber o professor Giovanni aqui pela primeira vez. Espero que hajam próximas oportunidades aí do professor Giovanni dar um pouco das suas considerações pra gente. E dizer também que quando a gente pensou esse programa, né, sobre a passagem do dia professor, na ponta da língua não veio outro nome que senão o seu. Acho que foi quase de imediato, né? Obrigado. Como diria o Vinícius de Moraes, que me perdoem as feias, mas beleza é fundamental. Inclusive a gente foi questionado, né? A gente foi questionado um pouco por isso, não diretamente, mas justamente a gente fez uma paráfrase, né? Os demais docentes que nos perdoem, mas um professor premiado é fundamental. Obrigado. Que bom. Dizer que a gente está muito feliz com a possibilidade do senhor ter se mostrado muito solícito pra gente, e isso é muito bacana. Dizer que semana que vem tem a 4ª jornada de História do Trabalho na Amazônia. A gente está pensando no programa para receber também os colegas aqui. Êxito na execução do evento. Muito obrigado, professor. Agradecer a audiência, agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente. Nossa audiência aumentou bastante nos últimos tempos, obrigado por isso. Fico feliz que os nossos colegas de graduação e pós-graduação estejam nos escutando. Esse foi o Caminhos de Memória e até a próxima. E um beijo pra Lana. Eu já mandei. Já mandou. Muito obrigado, Lucas. até a próxima.